Quero falar com você hoje sobre quem aprende melhor, os adultos ou as crianças. Hello! Eric da Universidade do Inglês por aqui. Eu estava lendo um artigo na BBC lá de Londres, né? E eu tive que parar o que eu estava fazendo para vir aqui bater esse papo com você. E esse artigo começou contando a história de uma daycare. If you don't know what is daycare, se você não sabe o que é daycare é uma creche, né? Como a gente tem aqui, onde os pais deixam as crianças para poderem trabalhar aí. E as crianças passam o dia lá conversando, estudando, mas essa é uma daycare, é uma creche diferente. Eric, why it's a different daycare? Por que é uma creche diferente? Eles têm crianças from many places around the world. Eles têm crianças, apesar dessa creche estar lá em Londres, eles têm crianças de várias nacionalidades. Por exemplo, they have Russian kids, kids from Netherlands. Então eles têm crianças da Rússia, crianças da Holanda, crianças que falam várias línguas e muitas delas o inglês é terceira, quarta língua, né? O quarto idioma que eles estão aprendendo. Mas ela começou contando a história from a small girl, de uma garotinha que pediu para que alguém fizesse nela uma coleta. If you don't know what coleta means, it's because we don't speak Spanish. Se você não sabe o que coleta significa, porque a gente não fala espanhol. E coleta é a palavra para Chiquinha, Maria Chiquinha. Mas na mesma hora que ela pediu para que fizessem uma coleta nela, ela gritou para uma outra criança, cat, cat, que é a palavra em inglês para pegar. Então o que eu quero dizer com isso? Ela estava ali falando uma língua que não era a língua mãe dela, que ela não é espanhol como língua mãe. Ela usou o inglês na mesma frase e ela foi misturando então uma série de idiomas. E esse estudo, esse artigo, ele vai falando o seguinte, que a gente adquire um novo idioma nessa idade, a gente não aprende um novo idioma. Essa é uma grande diferença. A criança, ela não aprende, ela adquire um novo idioma. Estamos juntos até aqui? There is a difference, and a big difference between learn and acquire. Get it? Então tem uma diferença grande entre a gente ir lá e adquirir um novo idioma e a gente aprender um novo idioma. E a gente vai vendo nesse artigo, nesse estudo, e em outros também, diferenças relacionadas ao quê? Diferenças relacionadas à idade e ao grau de aprendizado, a forma que a gente aprende com essas idades. Por exemplo, I have in my house two kids. Eu tenho lá 2 filhos na minha casa. A baby and a girl one. Eu tenho então um bebê e eu tenho um filho um pouquinho mais velho. What is the difference between them? Qual é a diferença entre eles? Por exemplo, o bebê, ele vai ter uma facilidade melhor para perceber sons diferentes. E se você tem filhos ou irmão pequeno, alguma coisa assim, se você já ajudou a colocar uma criança pequenininha, bem pequenininha para dormir, você sabe do que eu estou falando. Você vai lá, coloca ela no berço ou no carrinho, em algum lugar, e a hora que você vai levantar, se a cama fizer um barulho, se a porta do quarto fizer um barulho, pronto, aquele som chama atenção e eles acordam de novo. Então, o bebê, ele tem facilidade para identificar diferentes tipos de som. Isso acontece com o meu filho. Ele sabe a hora que eu chego em casa, ele percebe quando é a voz do tio dele, se ele está vendo algum vídeo, como é a voz da avó, do vô no telefone. Ele vai reconhecendo esse tipo de som com facilidade. Já a criança, por exemplo, o meu mais velho, ele tem facilidades para aprender sotaques nativos com uma velocidade surpreendente. E se a gente continuar aí na sequência, Eric, e os adultos? O que é mais fácil para os adultos? Os adultos normalmente vão ter uma facilidade maior do quê? Uma facilidade maior de se concentrar, uma habilidade maior de ter uma atenção e uma habilidade de ter um aprendizado de vocabulário contínuo. Eu já dominei o meu vocabulário, eu já estou falando, mas eu continuo agregando coisas, eu continuo aprendendo vocabulário, eu continuo expandindo o meu vocabulário continuamente, porque a gente tem uma consciência diferente. Nós já falamos um idioma e estamos aí absorvendo, adquirindo um segundo idioma. Eric, mas me fala um pouco melhor aí essa pergunta. What is the difference? Who learns better? Children grow up? Quem que aprende melhor aí? Quem já cresceu, quem já é adulto, as crianças, qual é a diferença? Então, o primeiro ponto para a gente falar disso aí é a forma de aprendizado. Por exemplo,
crianças não entendem regras gramaticais. E eu gosto muito desse exemplo porque o Davi, que é o meu filho mais velho, ele tem aí de 7 para 8 anos, está para completar 8 anos esse ano, daqui a alguns meses, mas é muito comum, é uma constante nele, desde que ele começou a se comunicar através das palavras, as pessoas falarem do vocabulário dele, que ele tem um vocabulário bom, que ele fala bem, que ele se comunica bem, but if you ask him, he doesn't know grammar rules. Mas se você perguntar para ele, ele não conhece regras de gramática. Eric, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Ele não sabe o que é um predicativo do sujeito, o que é um verbo transitivo direto e indireto, o que é um objeto direto ou indireto, o que é um advérbio, o que é um pronome. Ele não sabe nenhum desses nomes, e se você perguntar isso para ele agora, ele não sabe o nome, ele não sabe o que significa, ele não conhece essas palavras, mas ele fala no presente, ele fala no passado, ele fala no futuro, ele fala no plural, ele fala com vocabulário que às vezes as pessoas falam, nossa, nem eu mesmo utilizo no meu dia a dia algumas das palavras que ele usou aqui, como ele fala bem, né? Não só de falar correto, mas com um vocabulário amplo. Mas o primeiro passo aí, quando ele vai começar a aprender e estudar a gramática, lá pela 5ª série, depois na 6ª, 7ª série, começa a aprofundar um pouco mais para temas mais profundos. Então, what does that mean? O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estudar a gramática sim, mas você vai aprender a gramática do seu novo idioma quando você já estiver se comunicando, quando você já estiver falando, ouvindo, conseguindo usar o idioma, aí você aprofunda na gramática. Porque se eu estiver aqui conversando com você e eu ficar pensando que hora que eu tenho que usar um advérbio ou um pronome, se é um verbo transitivo direto, indireto, se eu ficar pensando nas regras gramaticais, eu vou começar eu vou travar tanto no português como no inglês. If I start to think, I use do or I use does. It's did, it's present perfect, it's present continuous, what do I do now? Então, é o do, é o does, é o did, é o present continuous, é o present perfect, é o simple past, e por aí vai os nomes de regras gramaticais. Se eu começar a pensar nisso, eu vou travar também. O mais importante é eu ir me comunicando e essas coisas vão fluindo de forma automática. Você começa a perceber, that sounds strange, aquilo soou estranho, e você começa a criar as conexões e as correções de uma forma muito mais natural. Esse é o primeiro passo. Uma segunda coisa que acontece muito com as crianças, eles vivem o idioma. Por exemplo, como assim, Eric? Como assim eles vivem o idioma? Se você pegar o Davi, ele brinca com o Pokémon, ele brinca com os jogadores de futebol, então ele vai lá e ele grita, e ele coloca emoção, e ele coloca entonação, e ele faz um movimento com o corpo, e ele pega cards, ele vive aquela experiência, então ele tem muito vocabulário, por exemplo, de nomes de pokémons que são difíceis de pronunciar, e ele fala corretamente, e ele sabe explicar o que cada um daqueles pokémons significa. Quando a gente está falando agora de futebol, e ele está nessa fase desde a Copa, ele sabe o nome de um monte de jogadores do Brasil, de fora do Brasil, de que país eles são, e como eles fazem, como vai ser, ele vai usando, vivendo essa experiência, e aí a curva de aprendizado ela é muito rápida e muito íngreme, ele sobe numa velocidade surpreendente, porque ele faz uma imersão, ele mergulha de cabeça naquele conteúdo. Tem uma sacada importante aqui, quando você tem um contato aqui, outro daqui 2 semanas, outro daqui 1 mês, você não lembra mais o que você viu antes. O que acontece? Você começa a esquecer. Agora, quando você aprende alguma coisa e você vai usando, você vai tendo um contato diário, quando você fala todos os dias, quando você fala inglês todos os dias, quando você usa o seu inglês diariamente, quando você vai praticando diariamente, você vai consolidando o que você aprendeu ontem e você vai acrescentando coisas novas. Você continua no processo de evolução, no processo de aprendizagem e você vai consolidando o que você viu antes. Estamos juntos até aqui? Então eu gosto muito de dar esse exemplo e também por mais uma questão, ninguém disse para a criança que ela não podia falar um novo idioma, que ela não podia fazer aquilo, que era muito difícil, que não era para ela, então ela não tem esses bloqueios emocionais, que é o que mais impede os brasileiros de falar inglês. Tem 2 coisas que atrapalham demais os brasileiros de falar inglês. A primeira é grammar rules, regras de gramática, e a segunda são os bloqueios emocionais, aí, a ditadura do inglês perfeito, e esse tipo de coisa que fica bloqueando os brasileiros. Então, qual é a grande diferença e o que a gente pode aprender então com as crianças, já que a gente falou aqui de facilidade que as crianças têm? Como as crianças aprendem? Eles aprendem utilizando a sequência perfeita de aprendizado. Listen, speak, read,
and write are in Portuguese, ouvir, falar, ler e escrever. É essa a ordem, não começando pelo verbo to be, porque essa é a grande diferença. A gente passa anos lá na escola querendo estudar a gramática primeiro, sendo que no português a gente falava, a gente ouvia, a gente comia, a gente vestia, a gente brincava, a gente vivia usando o nosso vocabulário para depois começar a aprender gramática. Quando vai no inglês, a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, a gente quer inverter essa ordem e aí trava tudo. Então é importante que a gente use algo que seja divertido, que vai impactar o nosso cérebro, como por exemplo, filmes de Hollywood. Ele tem esse poder, porque os estúdios de cinema investem milhares e milhares de dólares para impressionar o meu cérebro, para impressionar o seu cérebro, para nos fazer divertir, comprar o ingresso para o cinema, né? Gastar uma renda lá, gerar uma renda de bilheteria, ficar 2 horas no cinema e sair do cinema e indicar para outras pessoas porque a gente gostou muito do filme. Então eles investem milhares e milhares de dólares para impactar o nosso cérebro e a gente pode usar isso a nosso favor. A gente pode se divertir nesse processo de aprendizagem. E eu quero rapidamente falar com você de uma oportunidade para você conhecer um programa chamado Inglês Rápido e Sozinho. Então é um programa onde você pode aprender inglês rapidamente, é um programa que já ajudou mais de 45 mil profissionais brasileiros a falar inglês. Por exemplo, eu me lembrava aqui da história do Nicolas. O Nicolas, ele teve uma carreira profissional que começou na BASF, que é uma empresa de tintas, mas ele estava lá na BASF no chão de fábrica, ele estava lá trabalhando na produção ali, era o que a formação, a carreira dele conseguia permitir. E ele teve a oportunidade de fazer esse programa Inglês Rápido Sozinho, ele teve a oportunidade de aprender a falar inglês em 8 semanas, e depois desse programa ele passou por 2 entrevistas de emprego em inglês, uma em português, e ele ganhou uma nova profissão. Continuou estudando, continuou aproveitando o inglês que ele aprendeu para buscar informação lá fora, para continuar crescendo, e agora ele tem uma segunda profissão que está permitindo com que ele realize os sonhos, os desejos que Deus colocou no coração dele. Então é esse tipo de transformação que eu estou falando. Estou aqui te contando a história do Nicolas, e eu poderia te contar histórias e histórias e histórias, mas eu não quero me alongar. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar um link aqui embaixo que explica como você pode conhecer o Inglês Rápido Sozinho e como você pode falar inglês com menos de R$1 por dia. É isso mesmo, um programa que já ajudou mais de 45 mil profissionais brasileiros a falar inglês e com custo de menos de R$1 por dia. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e eu te espero do lado de dentro. Bye bye, tchau, tchau, see you soon!